Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Paraíso das Bactérias. Hoje eu vou falar sobre os testes que a gente utiliza para medir os parâmetros do aquário, né? Assim como um ser humano vai fazer um exame para pegar algum parâmetro do corpo para ver se está funcionando bem, nós também medimos os parâmetros do aquário para verificar se o aquário está indo bem. A maioria dos testes de aquarismo são feitos por titulação química, que vai verificar uma determinada concentração de um determinado elemento no aquário. E a concentração desse determinado elemento vai determinar se o pH é X ou Y, se o aquário está com muita amônia ou pouca amônia, enfim. A maioria dos testes utiliza essas tabelinhas de cores aqui, quase na totalidade. As cores mudam de teste para teste, de tipo de substância que você vai estar analisando, mas no geral é sempre isso. Uma tabela com cores, uma pipeta com um determinado quantidade de água que a gente vai pegar do aquário. Por exemplo, esse aqui é da Emibreda, esse aqui é o da Labicon. E a gente vai estar pingando soluções reagentes nesses frascos contendo a água do aquário. Por exemplo, você tem aqui, eu tenho dois frascos aqui, esse frasco aqui eu tenho água de um aquário de água ácida. Eu vou pingar, no caso aqui a solução da Amibreda, a gente pinga uma gota para fazer a verificação. E no Labicon eu pingo 3 gotas. São testes diferentes. Você deve avaliar isso na hora de comprar o teste, né? Se, por exemplo, o teste for caro, mas fazer mais testes, por exemplo, da Emibreda faz 400 testes. É um pouquinho mais caro que o Labicon, mas a qualidade dos dois é semelhante. Eu recomendo os dois, uso os dois sem problema. Isso aqui, a água ácida, por exemplo, ficou bem amarelo, como é possível ver nessa tabela aqui. E o da água de ciclídeos, que é um pouquinho bem alcalina, mais do que 7,6, por exemplo, que é o máximo da escala da caixa da medição, né, de pH desse pH tropical. Ficou bem azul, ficou bem alcalino. E, bem, é preciso verificar que a gente tem, às vezes, dois tipos, por exemplo, de pH. Um pH para pH tropical, que vai de 7,6, a faixa dele, né? Vai de 7,6 até, descendo, né, até 6. Você não vai conseguir medir pHs diferentes desse, que senão vai pegar uma imprecisão muito grande. E o pH de ciclídeos e de marinhos, por exemplo, que vai de água salgada, ele vai de 7,3 até 8,9. A água salgada normalmente vai de 8 a 8,5, então tá ótimo esse teste. E na água doce, no caso para você medir pH de aquário de ciclídeo, vai de 7,6 a 9,2. 9 são os aquários de Tanganica, por exemplo, que são pHs mais alcalinos ainda. E 8,5 é o pH no caso de aquários ciclídeos do Lago Malawi. E aqui você tem outros testes também, por exemplo, o teste de amônia, por exemplo. Ele é por titulação também, a gente vai pingar uma substância para verificar. Ele tem um teste para água salgada e um teste para água doce. Dependendo do teu aquário, você vai comprar um deles. A água salgada não se aplica aqui no momento, eu vou deixar separado aqui. E você tem outros testes, por exemplo, o teste de KH, dureza carbônica, que a gente usa no aquário comum, a gente não utiliza, sem planta, a gente não utiliza ele, mas no aquário plantado, a gente usa ele para verificar a quantidade de CO2 dissolvido na água, no caso, para as plantas não morrerem sem CO2, né? Então, estou tirando ele aqui também, porque ele não se aplica. E nós temos esses 3 testes aqui que eu diria que são os principais para o aquarismo de água doce. Você precisa ter, se você vai construir um aquário, pelo menos o teste de pH, um teste de amônia e um teste de nitrito. O pH é para você verificar se o peixe está na água correta. Aí, se ele não estiver na água correta, você vai utilizar um condicionador, provavelmente, um buffer, para equilibrar a água para o tipo de peixe que você tem. E o de amônio e de nitrito, porque são substâncias tóxicas que você vai
verificar se os peixes estão vivendo bem ou não, né? Porque se esses elementos estiverem em grande quantidade no aquário, você vai estar perdendo peixe, provavelmente. Também existe um tipo de teste que é uma fitinha, por exemplo, esse multiteste da JBL, por exemplo, outra marca boa também para fazer teste. Eu só acho meio ruim que eles juntam 2 testes muito próximos uns dos outros, aí a água de um teste sobe na outra. Quando você mergulha no negócio, você mergulha e tira em 10 segundos isso aqui, e depois você espera um tempinho, 1 minuto, para pegar as cores. Aí esse teste aqui ele é legal porque ele mostra a quantidade de cloro também da água, enfim. Mas ele contém testes que não são tão necessários quanto esses 3 aqui. Esses 3 são extremamente importantes. Principalmente quando você está ciclando o aquário, você utiliza muito esses 2 aqui. Eu vou falar mais adiante o que é ciclagem de aquário. Você utiliza esses 2 para ver se as substâncias presentes no aquário elas estão, digamos, fornecendo alimento para as bactérias que digamos, vão eliminar a amônia e o nitrito do aquário, entendeu? E o pH é para, por exemplo, você vai pegar a água da torneira, o aquário de água doce, a gente pega a água da torneira para botar no aquário e faz adição de algumas substâncias para adequar a água ao tipo de peixe que você tem. Então a gente verifica com pH, por exemplo, se ela está de acordo, entendeu? O teste de cloro, por exemplo, por que eu não tenho teste de cloro? Primeiro que eu tenho aqui, e segundo que o elemento, a substância que eu utilizo para tirar o cloro da água quando eu pego ela da torneira, ela tem uma validade muito grande e eu não tenho muito problema com a retirada do cloro. Quando eu pingo a substância, o cloro geralmente sai. Mas, eu vou precisar fazer esses testes constantemente no meu aquário? Não, negativo. Você vai fazer, por exemplo, o teste de amônia e nitrito, eu só faço durante a ciclagem, e depois que o aquário está montado, eu só faço caso eu esteja observando alguma coisa estranha no meu aquário. Se meus peixes estão ficando com as nadadeiras corroídas, por exemplo, ou tem algum peixe com comportamento estranho, eu faço teste de amônia para verificar se tem alguma coisa errada, se a concentração de amônia está muito grande. Aí tem uma tabelinha aqui também, tem um modo de usar, com quantas gotas pingar da solução reagente. E o pH eu utilizo de tempos em tempos, mas para falar a verdade, eu não meço pH da água da torneira, por exemplo, há bastante tempo, porque, sei lá, há 1 ano o pH da minha torneira sai extremamente ácido e não tem nenhuma variação. Eu meço principalmente dos meus ciclidos africanos, que como a água é alcalina, eu tenho que colocar um buffer, um condicionador para adequar a água. Eu faço a verificação do pH para ver se está de acordo, porque se o pH ficar abaixo de 7, por exemplo, os ciclidos africanos, eu vou começar a perder peixe. Aí eu faço uma medição eventual, assim, sei lá, 1 vez por mês, assim, por exemplo, entendeu? Então, depois que, conselho geral, assim, depois que o aquário entra em regime permanente, você vai usar poucos os testes, mas é bom ter, porque sempre quando forem perguntar para você quais são os parâmetros do seu aquário, se tiver tendo um problema, for fazer uma pergunta, por exemplo, num grupo de WhatsApp ou de Facebook, vão te perguntar, qual é os teus parâmetros? Aí você vai ter que dizer o tamanho do aquário, o volume do aquário, o pH do aquário, entendeu? Se ele está com a amônia zerada, no caso, se ele está com nitrito zerado, entendeu? Então, essa explicação um pouco simples, digamos assim, sobre os testes de aquarismo. Espero que vocês gostem aí. Se gostou, se inscreve no canal aí, curte o vídeo e dá um toquezinho no sininho lá para quando tiver vídeo novo vocês já ficarem sabendo. Valeu aí, galerinha. Joinha aí no grupo.